Olá, tudo bem? Graça e paz, louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Vamos a mais uma mensagem para dar entendimento aos nossos irmãos eleitos, filhos verdadeiros de Deus, para saírem do engano, para não serem manipulados pelo sistema religioso como marionete. Como eu não sou religioso, eu não tenho religião, eu não frequento nenhum templo, eu tenho a liberdade em Cristo de ler e passar à frente o meu entendimento. Pode não concatenar com o seu, pode não bater com o seu, mas o que eu entendo, eu procuro passar à frente. Estão te enganando, você não deve dar dízimos. Vamos ler Malaquias, capítulo 3, entre os versículos 6 e 10. Porque a religião se utiliza, a arma da religião, para extorquir, para tomar dinheiro das pessoas, para pagar os seus luxos, as suas regalias, o seu conforto. Eles se utilizam especialmente desses versículos para apontar o dedo em riste, para colocar de castigo dentro de algumas sinagogas pessoas que não praticam o dízimo. Por um mês estar apertado, não ter dinheiro, não ter sobrado. Nessa pandemia, as pessoas não estão conseguindo vender nem latinha. Então eles se utilizam de alguns versículos para fazer essa arrecadação ilícita. Por que eles fazem isso? Porque acredito que você que ainda faz isso, pratica, dá dinheiro nesses lugares, é porque você não tem o conhecimento. Porque eles não ensinam a verdade. Eles não devem, eles não podem. Senão, se as pessoas descobrirem que dízimo nunca foi dinheiro e que sempre era alimento levado à casa do tesouro, a qual esta casa do tesouro, que era o templo terreno, e no ano 70 Deus destruiu, não existe mais a casa do tesouro. Hoje o templo de Deus está nos espíritos dos eleitos, está em nosso espírito. Então vamos ler. O título colocado pelo homem, porque esse título aqui, esse subtítulo, foi quem traduziu a Bíblia dos pergaminhos, provavelmente João Ferreira de Almeida, Constantino, os pais da igreja, e eles colocaram esses subtítulos para quê? Como sendo uma munição para a metralhadora deles, para ameaçar, para colocar dedo em riste, para colocar medo, amedrontar os fiéis. Malaquias capítulo 3, a partir do versículo 6, vejam o que diz Deus através do profeta Malaquias. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Os filhos de Jacó eram uma referência a quem? As 12 tribos de Israel, ou seja, ao povo de Israel. Ao povo, aos descendentes, aos israelitas, que descenderam dos hebreus. Versículo 7. Desde os dias dos seus pais, vocês se afastaram dos meus estatutos e não os guardaram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês me perguntam, como havemos de voltar? Então, afastaram dos meus estatutos. Para quem Deus deu estatutos, juízos, ordenanças e mandamentos? Para o povo de Israel. Não foi dado para nós gentios. Versículo 8. Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando e ainda perguntam. Meu amado, deixa eu dar uma parada aqui. A pessoa, sempre eu toco nesse assunto, a pessoa levanta de manhã no domingo, trabalhou a semana toda, no domingo levanta, se arruma, toma banho, faz jejum, porque vai de jejum. Eles exigem que de domingo para a santificação tem que ser jejum. Eu falo que eu participei disso. E você levanta, um sacrifício, aí você vai. Quando você chega numa maldita, numa arapuca dessa, eles chamam você de ladrão.
porque você não trouxe o dízimo, porque você não está dando o melhor, não está dando uma boa oferta. E assim as pessoas que incautas, que não têm conhecimento, abraçam essas maldições e sai de lá, em vez de sair cheia de alegria, não, vem para casa triste. Nossa, o pastor me chamou de ladrão. Mas eles estão usando isso. Mas esse versículo 8 não se referia aos israelitas. Aqui estava direcionado, depois nós vamos ler, aos sacerdotes. Eles estavam roubando a Deus. Os levitas, eles estavam oferecendo sacrifícios aleijados, animais aleijados. Mas que, na verdade, esses sacrifícios nunca agradaram a Deus. Então, será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando e ainda perguntam, em quem te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Pronto. Aí, meu amado, a pessoa deixa de pagar um aluguel, deixa de pagar uma conta, devido à mentira dos ladrões, dos mentirosos. Será que alguém pode roubar a Deus? A pessoa faz o que a pessoa acredita nisso. A pessoa que não conhece, a pessoa que não lê, a pessoa que muitas vezes não tem leitura, a pessoa que você pode dar uma Bíblia da melhor que tem, do texto mais claro, mais limpo que tem, ela vai olhar, não sei ler, não consigo entender. Mas você não consegue entender que isso aqui, essas ordenanças, esses mandamentos, era para o povo de Israel e você não é povo, você é gentil? Eu não consigo entender. E ficam sendo ludibriadas, ficam sendo, olha, extorquida, escalpelada, ficam sem suas peles. Elas vão com as peles bonitas, pintadas, cheirosas. Quando vem de lá, vem tudo peladinha. Arrancaram, tosquearam a lã, deixaram as ovelhas sem lã nenhuma. Elas voltam para casa desse jeito, usando esse versículo. E a pessoa acha que está roubando a Deus, porque eles fazem uma manipulação, um encantamento na mente dos incautos, e coloca lá na frente um homem e faz uma oração forte, em nome de Jesus, e manifesta. Aí aqueles espíritos, enviados pelo próprio Deus para a operação do erro, devido à desobediência, devido a eles acreditarem nas mentiras, devido ainda a eles estarem vivendo o Jesus de Nazaré, aí manifesta, e baba e grita, aí as pessoas, olha, ele é um homem de Deus. E chega no domingo, tome a tosquia. Aí lê um versículo desse, a pessoa que não tem conhecimento faz o quê? Abraça, acredita. Acredita que está roubando a Deus. Como alguém pode roubar a Deus se tudo é dele, tudo ele criou? Vamos continuar. Versículo 9. Com maldição, vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando, vocês, a nação toda. Que nação estava roubando ele aqui? A nação qual? De Israel. Volto a dizer, o povo gentil, antes da cruz, não tinha Deus no mundo, era separado da comunidade de Israel, não tinha lei nenhuma para cumprir. Versículo 10. Agora aqui está a chave do encantamento. Aqui está a chave da tosquia. Aqui está a chave do engano. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênção sem medida. Aqui. Eu estou usando a Nova Almeida atualizada. Se vocês tiverem interesse, é uma excelente tradução. Essa tradução, vou sair aqui só um pouquinho, ela é a Almeida Revista Atualizada, só que a Nova Almeida atualizada, ela é mais atualizada. Ela não tem tu, vós, não tem essas palavras. Então ficou bem mais clara. E quando você tem interesse, leia a Bíblia Viva. Quer ver? Vou colocar esse versículo 10 na Viva. Vamos ver como está escrito. Tem a 2002 e a 2007. Tragam todos os dízimos ao depósito do templo, para haver alimento suficiente em minha casa. Dízimo era dinheiro? Aqui está falando de dinheiro ou alimento?
Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e eu abrirei as janelas do céu e derramarei uma bênção tão grande que não terão lugar onde guardá-la, para haver alimento suficiente na minha casa. Aí os cães dizem, mas nós pedimos dízimo porque naquela época não tinha dinheiro. Lógico que tinha prata, tinha ouro. Deuteronômio 14, versículo 25, 26, alguma coisa assim, fala de dinheiro também. Mas o sentido da coisa não é essa. Então, as leis foram dadas para o povo de Israel, não para você que faz parte, que não faz parte dessa comunidade. Quem deveria cumprir as leis eram os israelitas. Veja, Deuteronômio, vamos voltar bem lá atrás mesmo, na Torá, em Deuteronômio, capítulo 4, vamos ler, do versículo 1 ao versículo 10. Moisés exorta o povo à obediência. Agora, pois, ó Israel, aqui já começa logo já falando para quem que era aquele discurso, para quem era aquela oratória. Agora, pois, ó Israel, ouça os estatutos e os juízos que eu lhes ensino, para que vocês os cumpram, para que vivam, entrem e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus de seus pais, está dando a vocês. Versículo 2. Não acrescentem nada à palavra que eu lhes ordeno, nem diminuam nada dela, para que vocês guardem os mandamentos do Senhor, o Deus de vocês, que eu lhes ordeno. Versículo 3. Com os seus próprios olhos vocês virão o que o Senhor fez por causa de Baal-Peor, pois o Senhor, seu Deus, eliminou do meio de vocês todos os que seguiram Baal-Peor. Versículo 4. Porém vocês que permaneceram fiéis ao Senhor, seu Deus, todos hoje estão vivos. Versículo 5. Eis que eu lhes tenho ensinado estatutos e juízos, como o Senhor, meu Deus, me ordenou, para que vocês os cumpram na terra que passarão a possuir. Até então, para quem era essa oratória, esse discurso? Para o povo de Israel. Versículo 6. Portanto, guardam e cumpram essas leis, porque isto será a sabedoria e o entendimento de vocês, aos olhos dos povos que, ouvindo todos esses estatutos, dirão, de fato, este grande povo é gente sábia e inteligente. Versículo 7. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. Versículo 8. E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje eu lhes proponho? Versículo 9. Tão somente tenham cuidado e guardem bem a sua alma, para que vocês não se esqueçam daquelas coisas que os seus olhos têm visto, e elas não se afastem do seu coração todos os dias da sua vida. Vocês também contarão isso aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos. E versículo 10. Não se esqueçam do dia em que vocês estiveram diante do Senhor, seu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse, reúna este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a temer-me durante todos os dias em que viverem na terra e também as ensinem aos seus filhos. Para quem foi esse discurso? Para o povo de Israel. O povo gentil o povo gentil fazia parte dessa reunião? Não, porque o povo gentil sempre foi considerado como estrangeiro, como forasteiro, como pessoas que não tinham lei. Nós devemos cumprir as leis do país, do Estado, da prefeitura, mas as leis de Moisés não são para nós. Então, por isso que estão te enganando. Você não deve dar o dízimo. Mesmo que o dízimo fosse dinheiro, ele não é, você não deve dar, porque você não faz parte da comunidade de Israel. Mas aí vem aquele enganador e fala assim, mas Jesus na sua morte derrubou o muro de separação e uniu os dois povos. Sim, mas para viver a graça de Deus, não para profanar o sangue de Jesus, não para menosprezar o Espírito da graça e voltar às velhas práticas de onde Jesus, na morte, resgatou.
aos eleitos e aos filhos dele. Como Paulo disse em Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5. Jesus, na sua morte, resgatou os que estavam na maldição da lei, estavam debaixo da escravidão da lei, e nos trouxe a liberdade. Gálatas 5:1. Mas não transforme a liberdade em libertinagem. A liberdade foi para não cumprir as leis de Moisés. Então é tão fácil entender, é tão simples falar a verdade. É só ler isso. Agora eu te pergunto, você acha que essas grandes catedrais, você acha que nesses lugares que homens não trabalham, ficam só em seus gabinetes, ficam em suas mansões, ficam viajando, dizendo que vai para Israel buscar areia de Israel, buscar óleo, azeite em Israel. Para que fazer isso? Por que eles fazem isso? Porque eles têm que enganar o povo. Eles não podem falar a verdade para o povo. E ficam os eleitos de Deus, os filhos de Deus, ficam dentro desses lugares sendo enganados, sendo tosqueados, sendo roubados. Eu não tenho interesse nenhum em te chamar, porque eu não sigo religião nenhuma. Eu não tenho templo. O espaço meu, o espaço que Deus me preparou é aqui. É na frente de uma lente, de uma câmera filmadora. E ele vai me dando sabedoria e eu vou arrumando aqui uma coisa ali, eu uso um programa aqui, eu arrumo essa maravilha dessa Bíblia aqui que eu tenho no meu celular, no tablet, inclusive eu tenho aqui no computador. Então aqui a gente lê, eu preciso de um versículo, aqui é fácil, eu busco ali, às vezes eu dou uma atrapalhadinha. Não sou um exímio orador. Eu falo como convém. Você é obrigado a aceitar o que eu digo? De forma alguma. Você quer me refutar? Fique à vontade, eu liberei os comentários. Mas seja inteligente ao refutar, faça como eu estou fazendo com você. Eu estou mostrando na Bíblia, no escrito, buscando o versículo. Se eu estiver enganado, fique à vontade, coloque lá, você está enganado assim, não é bem assim, não foi... Com base nesse aqui, assim, não é assim. Agora, não adianta me trazer achismo, não adianta me trazer coisas da lei de Moisés para rebater a sã doutrina. Não existe. A luz e as trevas não se dão. As leis de Moisés é trevas, é maldição. A sã doutrina pregada por Paulo, de Romanos a Filemão, é a palavra do próprio Cristo na boca de Paulo falando. Então, o livro de Malaquias se refere à sentença pronunciada contra o povo de Israel. Não você, seu pastor nunca te falou isso? Veja, Malaquias capítulo 1, versículo 1. Você acha que eles vão ler um versículo desse para 10 mil pessoas, para 1.000 pessoas, para 100 pessoas? Num domingo, no primeiro domingo que eles gostam de fazer aquela cerimônia de comer o pão e beber suco, no primeiro domingo, por quê? Porque aí já começou a correr dinheiro, virou um mês. Você acha que no domingo, o pessoal todo perfumado, de terno, roupinha social, achando que vai comer o corpo de Cristo e beber o sangue de Cristo? Meu Deus, isso é uma profanação terrível, mas deixa isso para lá. Você acha que ele vai ler esse versículo para você? Malaquias capítulo 1, versículo 1. Sentença pronunciada pelo Senhor contra a humanidade. Sentença pronunciada pelo Senhor contra o povo gentil. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por meio de Malaquias. Então, o primeiro capítulo, o primeiro versículo, já começa dizendo para quem é. Porque você sabe, toda carta, ela tem um remetente e o destinatário. Então, quem era o remetente aqui? Deus, Malaquias, inspirado por Deus, falando a quem? Ao povo de Israel. O remetente era Malaquias, pronunciando a sentença contra o destinatário, que era o povo de Israel. Aqui já desbanca todo Malaquias. Todo. Do primeiro ao capítulo, do capítulo 1 ao 4. Já desmonta. Mas eles jamais vão ler isso para você. Jamais eles... Não pode. Ler isto não pode.
Porque senão as pessoas abrem a mente, cai a escama, e elas vão fazer o quê? Pegar o dinheiro e deixar em casa. Comprar um belo de um sapato, fazer um churrasco, certo que nos dias de hoje churrasco só com pé de frango, fazer um churrasquinho de moela, não vão mais levar lá. Ela pode até frequentar, porque é um lugar que ela gosta, ela se sente bem, ela vai frequentar até, vai indo. Quanto mais, aí ela vai conhecendo, quantas escamas cair todas dos olhos, aí não vai mais. Aí ela não passa nem na frente de um lugar desse. Então, meu amado, eles não leem, não pode ler isso. E veja, e também para os que eram responsáveis de distribuir os dízimos, que sempre foi alimento, que eram alimentos, as viúvas, aos órfãos, estrangeiros e aos levitas, que nunca tiveram herança. Malaquias capítulo 2, versículo 2. Outro versículo também que deixa claro para quem eu na minha anotação é Malaquias capítulo 2, versículo 1. Na minha anotação aqui eu fiz errado. Malaquias capítulo 2, versículo 1. E agora, sacerdotes, este mandamento é para vocês. Há algo mais claro do que isto para dizer para quem foi escrito o livro de Malaquias? Tem algo mais convincente do que este versículo? E agora, sacerdote, este mandamento é para vocês. Por isso que ele disse que, aqui ele disse, será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando e ainda perguntam, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando vocês, a nação toda. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro. Então, quem é que estava roubando a Deus? Os sacerdotes. Quem estava apresentando ofertas de animais aleijados, doentes? Os sacerdotes. Então, o livro de Malaquias foi, no capítulo 1, versículo 1, sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, e no Malaquias 2:1, e agora, sacerdote, este mandamento é para vocês. Então, volto a dizer, estão te enganando. Você não deve dar dízimo. Você não deve dar dízimo, você não deve dar oferta, porque a oferta é da lei de Moisés e era para os rituais e as festas e a manutenção do templo, mas esse templo aqui, no ano 70, Deus derrubou ele e estabeleceu a nova Jerusalém celestial, o qual o templo de Deus hoje, depois do ano 70 e hoje, está dentro do nosso espírito. É Ele mesmo quem nos conduz, quem nos ensina, quem nos consola. É Ele mesmo. Então, esse templo somos nós. Se você tiver que achar que dízimo, que você deve dar dízimo, não um negócio de 10%, não. Você tem que dar alimento para uma pessoa, compre uma cesta básica, uma marmitex, alguma coisa, e leve para o templo dele, para a casa do tesouro dele. Que são o quê? São vidas. Veja um vizinho seu, está desempregado, se você tiver condições, dá uma cesta básica. Um faminto, dá um marmitex. Pega lá, vai lá na fila do prato feito lá, de coisa de R$1, junta aí, põe no seu bolso 50 moedas de R$1 e vai lá na fila, uma moedinha para cada um. Aí amanhã vai outro, amanhã vai outro. Assim você está fazendo espiritualmente, não de uma forma carnal. Porque quando você pega 10% do seu salário e você leva num lugar chamado igreja, esse 10% jamais vai para um necessitado, para um faminto. Vai para pagar aluguel, pagar luz, pagar conforto, pagar prestação de carro, aluguel de mansão. É para isso que eles usam. Porque se o templo, Deus não habita em templo de pedra, não há necessidade desses lugares existirem. Não há necessidade. Agora tudo bem, eles vão, alugam lá um salão, vamos dizer, eu alugo um salãozinho e tal, aí eu chamo os irmãos, falo, vamos nos reunir como igreja. Não dá, porque a igreja somos nós. Nós somos o corpo de Cristo. Quando a igreja se reúne, e são vidas, e fala em torno da sã doutrina, e Cristo é o cabeça, ali sim é a igreja de Cristo. Isso pode ser numa praça, pode ser numa garagem, pode ser num lugar alugado, sem nada da lei, sem oferta, sem dízimo, sem nada. No final, você fala, irmãos, olha, se alguém quiser contribuir, assim Paulo ensinou.
contribuir conforme estiver proposto no seu coração. Mas, para que alugar salão? Basta ir tirar um dia ou 2 da semana, vai na casa dos irmãos, lê, senta na sala, e se for crescendo ali, junta, põe as cadeirinhas na garagem, na viela, põe no lugarzinho que não toma chuva, e ali fala, ali é a igreja de Cristo. Assim eram nos tempos dos discípulos, dos apóstolos. Assim era a igreja que existia lá, não era de parede, porque as pessoas falam, mas foi Paulo que estabeleceu a igreja em Corinto, a igreja em Tessalônica. Não, a igreja que se reunia na casa de fulano, a igreja que se reunia na casa de ciclano, a igreja que se reúne no YouTube. Se aí desse lado, nesse vídeo, tiver uma visualização, 2 com a minha, porque sempre eu coloco lá, 2, nós já estamos unidos como igreja. Eu falando, você ouvindo, você comentando, e assim é. Não há necessidade de alugar um templo para ficar sacrificando, escalpelando, judiando das pessoas. Você acha que Deus se agrada disso? Não. Então, meu amado, espero que essa mensagem tenha te ajudado de alguma forma a esclarecer sobre dízimo, oferta, sobre jejum, batismo, essas coisas, tudo coisa da lei. Isso aí Deus deu fim a tudo. Então, se foi útil, peço que você dê um like, compartilhe, se inscreva no canal. Vamos levar adiante a sã doutrina, o entendimento que nós temos a respeito da graça de Deus. Amém? Graça e paz, até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.